Entre os muitos episódios marcantes das Escrituras, a história de Balaque e Balaão, ocorrida nos dias do deserto, revela de forma surpreendente como Deus transforma a maldição em bênção e ensina ao seu povo que a palavra dele é soberana. Israel acampava nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, pronto para seguir rumo à terra prometida. Os feitos do povo já corriam pelas nações. Os reis do deserto tinham sido vencidos, e a fama daquele exército, sustentado pela presença do Senhor, aterrorizava corações. Balaque, rei de Moabe, ao ver as tendas de Israel espalhadas como estrelas ao entardecer, sentiu um frio percorrer-lhe o peito. Ele via não apenas um inimigo militar, mas uma força espiritual impossível de deter. Chamem Balaão, filho de Beor, lá de Petor. Ordenou Balaque com voz trêmula. Dizem que tudo o que ele abençoa é abençoado, e o que ele amaldiçoa, amaldiçoado fica. Que venha e amaldiçoe esse povo, antes que nos devore. E assim mensageiros partiram com ouro, prata e promessas de honrarias. Acarretavam sobre os ombros um desejo antigo da humanidade, comprar, se possível, o poder divino. Quando chegaram à casa de Balaão, encontraram um homem conhecido por seus dons e pela fama de ouvir os deuses. Mas naquela noite, o verdadeiro Deus lhe falou. Balaão despertou assustado com a voz que não vinha do vento nem dos seus rituais. Não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é abençoado. No amanhecer, diante dos príncipes de Moabe, Balaão teve coragem rara entre os adivinhos. Voltem para o vosso rei. O Senhor não me permite amaldiçoar Israel. O espanto tomou conta das comitivas. Não estavam acostumados a ver um homem recusar riquezas por obediência. Mas Balaque insistiu. Mandou outros mensageiros, mais nobres e carregados de presentes. No coração de Balaão, a voz da ganância e da dúvida começou a soprar. Talvez o Senhor mude de ideia, talvez eu possa ir. E Deus, conhecendo a fraqueza dos homens, permitiu a ida não como aprovação, mas para ensiná-lo uma dura lição. A jornada foi longa, ladeada por sombras. Enquanto Balaão cavalgava em seu jumento, o invisível acontecia. Um anjo do Senhor postava-se no caminho, espada na mão, e o animal, sensível à presença espiritual, desviava-se tremendo. 3 vezes ela tentou evitar o confronto e 3 vezes Balaão a golpeou furioso. Por que zombas de mim? Gritou. Mas, perante o espanto do profeta, o inesperado ocorreu. Deus abriu a boca do animal, que falou com voz humana. Não sou eu a mesma jumenta que tens montado há tantos anos? Já fiz isto alguma vez contigo? As palavras ecoaram no deserto como trovão em céu claro. Balaão, tomado de temor, viu, enfim, o anjo à frente. Caiu com o rosto em terra e ouviu. O teu caminho é perverso diante de mim. Se não fosse pela tua jumenta, eu te teria tirado a vida. Tremendo, o homem prometeu voltar, mas recebeu ordem: vai com os homens, mas dirás apenas o que eu disser. Ali se iniciou a conversão silenciosa de sua vontade ao propósito divino. Quando Balaão chegou a Moabe, Balaque o recebeu com ansiedade. Por que demoraste? Não posso honrar-te suficientemente. Venho esperando que amaldiçoes meus inimigos. Balaão fixou-lhe o olhar e respondeu firmemente: apenas pronunciarei o que Deus puser na minha boca. Mesmo com o coração do rei ardendo depressa, prepararam altares e sacrificaram touros e carneiros. No alto de Pisga, Balaão levantou os olhos sobre Israel, aquele vasto povo de tendas humildes, mas protegidas pelo invisível, e esperou a palavra. O silêncio da manhã foi quebrado por palavras que ninguém esperava. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? Eis um povo que habita separado, não se conta entre as nações. Quem poderá contar o pó de Jacó? Balaque se agitou. Que foste fazer? Eu te chamei para amaldiçoar e estás abençoando. Balaão respondeu sem piscar. Devo dizer apenas o que o Senhor me mostra. Sem desistir, Balaque o levou a outro monte para ter uma melhor visão, como se a perspectiva pudesse mudar a vontade divina. E mais uma vez Deus soprou palavras de bênção. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu e cumprirá. Não deu ele ordem de bênção, pois abençoado está Israel. A cada tentativa o rei se tornava mais irritado. Se não o amaldiçoas, ao menos não o abençoes. Mas Balaão, agora rendido à verdade, respondeu: não posso agir contra o que Deus decidiu. A bênção dele é irrevogável. Balaque insistiu uma terceira vez. Levou-o ao cume de Peor, e de lá Balaão contemplou o acampamento inteiro. Famílias, pastores, crianças, colunas de fumaça subindo das fogueiras, e ao centro, a tenda da presença de Deus.
Não viu um povo guerreiro, mas um povo amado. Inspirado pelo Espírito, o profeta pronunciou uma das palavras mais belas do deserto. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Bendito seja quem te abençoar, e maldito quem te amaldiçoar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Balaque ficou imóvel, os olhos fixos no horizonte. O vento soprou sobre os altares apagados, e as cinzas subiram como lembrança de uma derrota que não era militar. Balaão havia provado que a vontade de Deus estava além do ouro e do medo. Voltou para sua terra com o coração dividido entre a glória humana e a experiência de ter falado com o Eterno. O episódio ensina mais do que a história de um rei frustrado ou de um profeta relutante. Ele revela que ninguém pode desfazer o que Deus abençoa. Israel era frágil, às vezes ingrato, e mesmo assim escolhido e protegido. Assim também, cada vida que se entrega nas mãos do Senhor se torna cercada por promessas imutáveis. Quando o inimigo trama emboscadas, quando as palavras de outros tentam semear maldição, o Altíssimo transforma tudo em testemunho de sua fidelidade. Há momentos, hoje, em que nos sentimos como Balaão, divididos entre a voz de Deus e as ofertas sedutoras do mundo. Outras vezes parecemos Balaque, tentando controlar, pela força ou pelo medo, o que só o céu decide. Mas a lição permanece. A verdadeira vitória está em ouvir, obedecer e confiar que Deus não falha. Seu propósito é maior do que nossas intenções, e sua bênção não pode ser comprada nem anulada. Se em algum dia os ventos soprarem contra você, lembre-se dessa cena no deserto. Um rei impotente, um profeta ajoelhado e um povo protegido pela palavra eterna. Aquele mesmo Deus ainda fala, ainda defende, ainda transforma maldição em bênção. Confia nele. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar mais pessoas com a fidelidade de Deus.